Ótima tarde de sexta-feira, hoje é 15 de maio e nesta edição, o Ministério Público entra na Justiça na tentativa de barrar o decreto municipal que libera o funcionamento dos salões e das academias em São José. E ainda, a empresa desenvolve protetor para ajudar profissionais da saúde na luta contra a pandemia do coronavírus. E também, medo da Covid-19 reflete no tratamento contra o câncer. O Band Cidade, primeira edição, está no ar. E olha, com o avanço do coronavírus, a preocupação principalmente com os idosos é ainda maior devido à alta taxa de mortalidade. Em São José dos Campos, das 18 vítimas fatais pela Covid-19, 13 pertenciam à terceira idade. Uma das medidas adotadas pela Prefeitura foi a criação de espaços exclusivos em abrigos da cidade para pacientes suspeitos. Desde o início da pandemia do coronavírus, a rotina dos abrigos de longa permanência, que atendem pessoas com mais de 60 anos, precisou ser alterada em São José dos Campos. Os serviços de limpeza foram ampliados e as visitas restringidas. Isso porque os idosos fazem parte do grupo de risco da Covid-19. Pelo menos 130 pessoas vivem nos 4 abrigos permanentes mantidos pela Prefeitura. São munícipes, são idosos aqui do município, e que a forma de acesso aos abrigos se dá pelo CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, dentre outros critérios. Para que eles tenham a saúde preservada, além da rotina de higienização, outros cuidados também foram introduzidos para que os idosos não tivessem contato com o vírus. Graças a essas medidas, nenhum deles até o momento testou positivo para a Covid-19. As instituições fizeram uma organização interna para a questão do isolamento, deixaram preparado espaços, caso necessário, Os protocolos de limpeza dos ambientes arejados, sem aglomerações, atividades no máximo de ao ar livre. Então, tudo muito bem pensado, muito bem preparado para a gente passar por esse momento de pandemia, Em caso de agravamentos dos sintomas de problemas respiratórios, as instituições são orientadas a encaminhar o paciente a uma unidade de saúde. Hoje, os abrigos contam com 18 leitos de isolamento social. 9 idosos precisaram de atendimento específico até o momento. Uma gripe, uma coriza, uma febre, automaticamente já é feita uma avaliação médica e aí já faz esse isolamento de precaução, na prevenção mesmo desse idoso. Pode não ser, neste caso nós ainda temos só suspeita, um suspeito de idoso de coronavírus, então é feito todo esse preparo para que mantenha-se ele seguro e também os outros idosos que ali estão também seguros. Esse médico imunologista diz que manter o idoso com suspeita de coronavírus afastado dos demais é o melhor caminho, já que o risco de contaminação nesse caso é maior. Os idosos são a população de maior risco do coronavírus. O paciente idoso, a imunidade desse paciente já é comprometida por causa da idade. Com o passar do tempo, a nossa imunidade ela vai diminuindo a sua potência e a sua eficácia. E também a maioria dos idosos tem alguma doença de base, seja uma diabetes, pressão alta, obesidade. Cuidados que também devem existir na casa de famílias que convivem com pessoas com mais de 60 anos. Objetos que serão compartilhados, por exemplo, exigem uma higienização mais frequente. Chegou compra de fora, a gente tem que higienizar a compra, os produtos, higienizar, lavar com água e sabão, ou então borrifar álcool 70 nas compras, nas sacolas, no sapato, na maçaneta da casa, da porta da casa. Esses cuidados, essa higiene para não haver uma contaminação externa para a nossa casa ou para a casa do idoso da família. Vamos agora atualizar os casos de coronavírus na região no nosso mapa de toda a tarde aqui no Band Cidade, primeira edição. Tá aí, São José dos Campos subiu para 409 casos confirmados. Seguem 18 mortes na maior cidade da região metropolitana. São Sebastião atinge a marca de 268 casos confirmados. Em São Sebastião, mais de 6 mil testes já foram realizados, por isso que o número sobe assim, são 2 mortes confirmadas. Em Jacareí, chegamos a 7 mortes, Caraguatatuba e Taubaté tem 4, Ubatuba tem 1 morte, tá aí os números de casos, 88 em Jacareí, 84 em Caraguatatuba, 61 em Taubaté, 39 em Ubatuba.
Na segunda tela a gente tem aqui, 28 casos confirmados em Pindamonhangaba, 31 em Ilhabela, 27 em Lorena, 19 em Guaratinguetá, 16 em Caçapava, 13 em Cruzeiro, que tem 2 mortes, tem 2 também em Pindamonhangaba e em Lorena e uma confirmada em Guaratinguetá. Nesta tela temos novidades. Monteiro Lobato, primeiro caso confirmado da doença, era uma das poucas cidades que não tinha casos confirmados, agora tem. Monteiro Lobato entra na estatística. Destaque também para Campos do Jordão, que teve um grande aumento de casos confirmados, chega a 14 e a prefeitura acompanha algumas pessoas que estiveram numa festa, né, no final de semana e isso proliferou diversos doentes na cidade, inclusive pessoas internadas. Seguem 2 mortes confirmadas em Santo Antônio do Pinhal, uma em São Luís do Paraitinga, uma em Santa Branca e uma em Lavrinhas. E a Polícia Federal realizou esta manhã a Operação Farmaco na tentativa de desarticular um suposto esquema de superfaturamento em contratações da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Piquete. 8 mandatos de busca e apreensão foram cumpridos na cidade e também em Aparecida, Cachoeira Paulista e Guaratinguetá. Foram verificados indícios de direcionamento de licitações, superfaturamento e divergência na quantidade de medicamentos e insumos médico-hospitalares fornecidos à Prefeitura. Os acusados vão responder por peculato, fraude a licitações e associação criminosa. As penas podem chegar a 24 anos de prisão. A seguir, Ministério Público pede a suspensão do decreto que libera a abertura de academias, também de salões de beleza e de barbearias em São José dos Campos. Pelo jeito, vem aí mais uma briga a se arrastar na justiça, hein? E mais, médico alerta sobre a importância da continuidade do tratamento contra o câncer em meio a essa pandemia da Covid-19. Vamos com imagens ao vivo de São José dos Campos. Tá aí, bela imagem da cidade de São José dos Campos. Tem frio, 19 graus nesse momento e não vai passar disso, hein? Prepare a blusa para o final da tarde. 12h57, a gente volta já com mais notícias.